Ele simulou um suicídio na minha frente. Quando eu cheguei para ele e falei que não queria mais, ele apareceu com uma arma na minha frente, eu sentada no sofá, e ele pegou a arma, botou na cabeça e apertou o gatilho. Eu tive uma infância, normal até uns, acho que foi até uns 6, 7 anos, meus pais viviam juntos, mas a minha mãe, mas o meu pai bebia muito e batia na minha mãe. Ele chegava em casa, quebrava tudo, e aí a minha mãe conseguiu, separar dele, e eu sofri muito. Na época eu repeti de ano, e ele separou dela e sumiu. Sumiu um período, porque ele não queria pagar pensão, e com isso ele afetou eu e minha irmã. Mas minha mãe sustentou tudo sozinha, criou a gente sozinha, e eu acostumei com a ausência dele. Eu cresci sem a presença dele, a partir da cidade. Uma irmã mais velha do que eu, nós temos 4 anos de diferença. É, até o meu pai, a minha mãe conseguir se libertar dele, é, nós vivíamos normal durante o período. A lembrança que eu tenho é que foi normal. Depois que começaram as brigas, e ele quebrava tudo, ele batia nela, ele bebia muito, e ela sofreu muito na mão dele. Quando ela conseguiu separar dele, a minha irmã mais velha ficava em casa comigo, tomava conta de mim, para minha mãe poder trabalhar. E eu tinha uma tia também, que também ficava comigo, porque eu era menor. E eu vivi minha infância nessa vila onde eu moro hoje, que com essa tia minha, porque minha mãe trabalhava. A minha relação com a minha mãe era uma relação boa, com a minha irmã também. Só com meu pai, que eu perdi o contato com ele a partir do momento da separação. Ele sumiu e ele nunca mais procurou por nós. Enquanto nós precisávamos da pensão, ele sumiu. Ele reapareceu, nós já estávamos adultas. Mas eu tive uma infância, acredito que normal, é, acredito que com alguns traumas, né, referente ao abandono paterno. E é, na época eu repeti de ano, eu sentia muita falta dele, mas com o tempo eu fui acostumando com a ausência dele e levei a vida normal. Eu tive meu primeiro namorado aos 15 anos. Aos 15 anos. Eu namorei com ele dos 15 aos 18. Meu pai permaneceu ausente. Meu pai não visitava, não tinha contato, nada. E eu namorei com esse menino dos 15 aos 18 anos, de muito ciúme, muita discussão. E aos 18 a gente é, resolveu terminar. Ele casou com outra pessoa e a minha vida seguiu. Foi quando eu conheci o pai da minha primeira filha. Aos 18 anos eu conheci o pai da minha primeira filha, que foi numa balada próximo de casa. E a gente começou a sair. Após um tempo a gente já estava namorando sério. No ano seguinte eu engravidei. Que eu contei para ele, ele ficou muito feliz. Ele apesar de todos os problemas que nós tivemos a respeito de ciúmes, ele era um rapaz de família e que estava buscando, éramos os dois quase da mesma idade, novos, né? E buscando alguma coisa. A gravidez foi uma gravidez tranquila, ele não me agrediu nenhuma vez na gravidez. Eu tive uma gravidez tranquila porque eu permaneci na casa da minha mãe durante a gestação toda, e nós continuamos namorando, ele na casa dele e eu na minha, apesar da minha mãe já ter conversado com ele de que ele deveria me assumir e assumir a minha filha, mas eu permaneci a gestação toda. E foi uma gestação tranquila, ele aceitou, eu aceitei numa boa. A família dele também me acolheu muito bem, eu fui muito bem acolhida. Precisei de ajuda de algumas coisas para neném durante esse período, mas correu tudo bem, foi uma gestação muito tranquila. Eu tive ela pelo plano de saúde da minha mãe. Foi tudo muito tranquilo. A gestação da minha primeira filha foi muito tranquila, foi muito bem amparada. Ele participou do parto, assistiu o parto, e é, ele me acompanhou em todos os momentos. Em todos os momentos eu fui acompanhado por ele, e me acolheram também muito bem dentro da casa dele. Quando eu saí da minha, que eu voltei, no dia que eu voltei da maternidade, eu já voltei para buscar as minhas coisas e ir embora. Eu fui embora chorando, porque eu não gostaria de sair da casa da minha mãe. Eu achava na época que a minha mãe poderia ter me dado a opção. Você
você engravidou, você não é a primeira, não vai ser a última, e o que que você deseja? Viver com ele ou continuar em casa? Mas ela não me deu essa opção. Ela pediu que ele me assumisse, ela achava na cabeça dela que se eu não saísse de casa, ele não cumpriria o papel dele. Eu fui viver na casa dele, eu sempre fui muito ativa, eu conseguia dar conta de tudo, de cuidar da neném, de fazer todas as coisas sozinha. Minha mãe trabalhava, não tinha como me ajudar. A minha ex-sogra, ela até chegou ela me ajudava, os primeiros banhos, só, mas de resto fui eu que fiz tudo sozinha. Ele conseguiu um emprego na época em outro município, e ele trabalhava lá a semana toda e só vinha para casa no final de semana. Então eu exercia a maternidade quase que sozinha. Mas quando ele estava presente, ele era um bom pai para ela. Enquanto pequena, ele foi um bom pai para ela. E me ajudou bastante com tudo. Não tive ajuda da minha mãe física, né, para me ajudar a cuidar, mas porque ela trabalhava. Ela trabalhava e ela não tinha tempo, mas ela também foi muito presente. O tempo que ela tinha, ela, ela sempre me ajudou. Sempre visitou, sempre procurou saber do que, se precisava de alguma coisa, se queria alguma coisa. Ela só nunca ficou. E ela nunca ficou para eu trabalhar, ela nunca ficou para balada, nada disso. Isso ela nunca ficou. Mas ela sempre foi presente. Eu vivia para criar minha filha. Eu vivia em função dela. Quando ela completou, se eu não me engano, uns 2 ou 3 anos, eu decidi voltar a estudar. E foi quando eu iniciei um curso de radiologia, que a minha sogra ficava com ela para eu ir para o curso. E eu consegui terminar esse curso, estudei com muito sacrifício, deixava a mamadeira pronta, e minha sogra ficava numa boa com ela para eu fazer esse curso à noite. E ele trabalhando em Angra. Ele trabalhava é, longe daqui e só vinha para casa aos finais de semana. E eu continuei fazendo curso, fiz estágio, tudo com o apoio da minha sogra, da minha ex-sogra. E consegui concluir, só não cheguei a trabalhar nessa área. Só fiz os estágios, fiz tudo e não consegui concluir, de dar continuidade na minha carreira, porque a minha sogra já era de idade, com uma idade avançada, e não conseguia ficar com ela para eu trabalhar. E minha mãe também não podia, e eu não tinha outra rede de apoio. Se eu olhasse para um determinado lugar, ele olhava para onde eu estava olhando, e se ele visse que tinha alguma pessoa, algum homem diferente ali, ele já dizia que aquela pessoa, que eu estava olhando para aquela pessoa, e ali começava a briga. E aí a gente vinha embora e vinha discutindo dentro do carro. Ele não me dava surras, mas ele, tipo, me empurrava, me dava um tapa, assim, mas não eram surras, né? E aí terminava tudo em briga. É, restaurante, festas de família, sempre existia alguém que ele achava que estava me olhando e que eu estava olhando para a pessoa, entendeu? Sempre. Meu telefone, ele sempre mexia muito no meu telefone, e se ele achasse alguma coisa, até conversas minhas com amigas minhas, se, se ele achasse que ali tinha alguma coisa demais, ou que foi apagado alguma coisa, ali começava uma discussão, começava uma briga, por causa disso, e isso foi me cansando muito, porque eu levava a culpa de coisas que eu não estava fazendo, e, e aí chegou ao extremo, que foi no dia que ele me agrediu na frente de uma outra pessoa, e eu não quis mais. Ele chegou em casa, eu estava sentada no sofá, e ele chegou do trabalho e ele falou: eu tentei te ligar o dia inteiro e eu não consegui. Teu telefone estava fora de área. Onde você estava? Eu falei assim: eu fui na rua, fui na loteria, pagar a conta e só. E essa minha amiga, ela era amiga dele antes de mim. Então ela conhecia ele mais tempo. Eu peguei amizade com ela através dele. Aí ela falou pra ele, ela falou assim: olha, eu tava com ela e realmente a gente foi na loteria e voltou pra casa. E ele falou assim: eu não quero saber. E eu tava sentada no sofá e ele veio e deu um tapa na minha cara, na frente dela. E ela falou pra ele que não era pra ele fazer aquilo, não faz isso. E ele falou: não se mete. Aí foi quando eu levantei e chorando e falei pra ele que era pra ele ir embora, que ele nunca mais ia encostar a mão em mim. E aí eu saí, fui pra rua com essa minha amiga, eu falei pra ele: só vou voltar quando você tiver retirado suas coisas todas. Eu fui pra rua com ela, fiquei sentada na rua com ela, dei um tempo, e quando eu voltei ele já tinha tirado as coisas dele. E assim eu fiquei. O pai dele não era mais vivo, ele voltou pra casa da mãe dele e permanecemos separados. E depois entramos num acordo sobre a pensão, e ele passou a dar pensão, mas não pegava ela, não tinha pouco contato com ela. E depois ela passou a querer ficar com ele, ele passou a pegar de vez em quando. E
eu fui levando minha vida, fazendo um bico aqui, um bico ali, para conseguir sustentar a casa, mais a pensão que ele dava. Ele se tornou um pai ausente também. Ele, após a separação, ele se tornou um pai, não foi um pai presente, não foi mais o que ele era dentro de casa. Ele seguiu a vida dele e eu segui a minha. Depois de um certo tempo, eu comecei a trabalhar e aí eu trabalhava 24 por 24. Minha mãe ficava com ela no período que eu precisava estar no plantão. Minha mãe ficava com ela, mas também não conseguiu levar muito tempo com a obrigação de ficar. Eu não tinha o apoio dele, nem da família dele, e só restava mesmo a minha mãe. A minha mãe não conseguia ficar com ela. Então eu tive que parar de trabalhar e trabalhar em casa de alguma forma. Eu conseguia, eu fiz faxina, eu fiz cabelo e tudo para conseguir manter. O novo parceiro, eu trabalhava de cuidadora e uma amiga minha era namorada de um amigo dele e me apresentou ele. E aí ele entrou na minha vida, é, me, me suprindo de todas as formas que eu precisava, com presença, com provisão, com de todas as formas que eu precisava, ele me acolheu. E depois de um tempo, não lembro exatamente qual, mas acho que um ano e pouco, nós viemos a morar juntos, casamos no papel, é, construímos uma família e logo em seguida eu engravidei. Naquele momento ele me supriu de todas as formas boas que nós precisávamos. A minha filha já não sentia mais tanta falta do pai, porque tinha ele que fazia, ele fez tudo. Eu continuei trabalhando e ela continuava ficando na minha mãe quando eu precisava trabalhar. Depois eu saí do trabalho, ele falou que eu não precisava mais trabalhar, e aí eu passei a ficar em casa. Nós começamos a morar junto, casamos, tudo certinho. E ele era um excelente pai para minha filha, um excelente marido para mim. Só que depois de um tempo, é, eu comecei a me sentir manipulada por ele, porque ele começou a criar algumas situações que eu achava que estava ficando louca. Tipo, é, eu coloquei alguma coisa em cima da mesa e ele dizia para mim que e aquela coisa sumia. E aí eu falava assim, não, eu coloquei em cima da mesa. Ele, não, você não colocou. Então, era ele que tirava para dizer que eu estava ficando louca. E aí eu fui descobrindo muitas mentiras dele, muitas coisas mentirosas. Ele tinha um outro filho antes do meu relacionamento, que ele dizia que não tinha contato com o filho porque a mãe não deixava. E aí eu fui descobrindo que tudo isso era uma grande mentira, que a mãe deixava assim, ele que não queria saber do filho. Fui descobrindo um monte de mentiras da vida dele. A maioria das coisas que ele me contava e que ele fazia foram mentiras. Ele simulou um suicídio na minha frente. Quando eu cheguei para ele e falei que não queria mais, ele apareceu com uma arma na minha frente, eu sentado no sofá, e ele pegou a arma, botou na cabeça e apertou o gatilho. E eu entrei em pânico total, total, só que a arma era de mentira. Eu entrei em pânico, e quando ele viu o pânico que eu estava, ele falou, é de mentira, só que eu já estava em pânico, e, e nesse período eu já tinha uma filha com ele, que era pequena. Foi uma gestação também. Foi uma gestação que eu não aceitei muito bem. Eu não queria ter outra filha, outro filho, porque eu já tinha minha filha que eu tinha iniciado a criar sozinha, então eu não queria um outro filho. E ele disse que eu tinha que ter outro filho para sossegar. Eu tomava remédio e esqueci de tomar remédio. Esqueci um dia de tomar remédio e falei para ele que eu não poderia fazer porque eu tinha esquecido do remédio. E mesmo assim ele fez da forma que não poderia e eu engravidei. Então eu não aceitei muito bem a gestação, eu tive acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, eu tive acompanhamento a gestação inteira, por não aceitar muito bem é, a gestação. Mas minha filha nasceu e eu cuidei dela sozinha também, sem apoio nem da família dele e nem da minha, porque minha mãe nunca pôde, minha mãe sempre teve a vida dela, minha mãe é muito ativa. E eu também não acho justo, não achava justo e não acho que ela pare a vida dela para cuidar das minhas filhas. E eu segurei mais essa e cuidei. Ele trabalhava à noite, então ele passava o dia inteiro dormindo e trabalhava à noite. Eu não tinha quase contato com ele, porque a parte do dia que ele estava em casa, ele estava dormindo. Eu fazia tudo sozinha. Mas ele era um cara legal até ele revelar
esse outro lado dele, porque ele vivia a própria mentira dele. A própria mentira dele, ele acreditava na mentira dele e ele vivia a mentira dele. Quando ele teve uma vez um atrito com o irmão dele veio aqui na porta de casa, e aí o irmão dele revelou todas as mentiras da vida dele, e aí revelou quem era ele de verdade, e aí eu decidi, passou um tempo, eu decidi separar. Levei ele para dentro do quarto, conversei com ele, falei para ele que ele não tinha necessidade de ser uma pessoa daquela forma, porque o que ele tinha passado para mim é que ele era uma boa pessoa, então ele poderia ser uma boa pessoa sem essas mentiras todas que ele criava. E ele falou que realmente que ele não sabia como controlar isso, era como se fosse uma doença, ele não sabia, ele começava contando uma verdade, mas daquela verdade ele criava uma história que já era mentira. Ele não conseguia contar só a verdade, ele contava a verdade e aumentava a verdade por uma mentira. Todas as vezes, de quase tudo que eu vivi com ele, foi uma grande mentira. Mas, mas ele era, eu conseguia enxergar nele que ele tentava se esforçar para ser uma boa pessoa, mas não conseguia. Não sei se isso era uma doença ou não. Ele nunca quis, ele nunca foi a fundo nisso para se tratar, para ir num psicólogo, num psiquiatra, para conseguir achar um fundamento para isso. E aí foi quando eu decidi separar. E aí começou, quando eu cheguei para ele, conversei com ele, eu sabia que como ele era uma pessoa muito maquiavélica, se eu chegasse para ele na força, para dizer que eu não queria mais, não ia funcionar. Então eu cheguei com ele, para ele numa boa, falei para ele, a gente não dá mais certo, a gente não é mais feliz junto. E esse relacionamento durou em torno de 10 anos. Eu falei, sim, a gente não é mais feliz junto. E você arruma um canto para você que se organiza primeiro a sua vida toda, para depois você sair de casa. Você não precisa sair agora, sair do nada, ficar perdido, não. Ele aceitou aquilo que eu falei, ficou quieto e continuou. O nosso dia a dia continuou normal, ele continuou saindo para trabalhar e tal. Um dia ele saiu para trabalhar e falou para mim, deixou um bilhete para mim na mesa, escrito que não voltava mais, e tinha deixado para mim o único dinheiro que ele tinha, que era R$ 20. Aí eu fui, mandei uma mensagem para ele e falei para ele, então eu vou deixar suas coisas na casa do seu pai. E ele falou assim, não, não tem mais nada meu aí. Ele armou isso durante muito tempo, ele foi levando peça por peça, sem que eu visse, sem que eu desse falta. E quando eu fui abrir o guarda-roupa, que ele falou que não tinha mais nada dele, realmente não tinha mais nada dele dentro de casa. Ele tinha levado tudo. Não me pergunte como, não sei como. Ele ia trabalhar de ônibus e eu não sei como. Ele foi levando o que eu acho hoje é que ele foi levando peça por peça, até não ter mais nada dele aqui. E aí, a partir daí começou o inferno, porque a partir daí ele passou a me perseguir, a me mandar mensagem. Ele havia me dado um carro de presente um tempo antes. Ele mandou eu escolher o carro que eu queria e ele me deu esse carro de presente. Aí, a partir da separação, ele começou a infernizar a minha vida por causa desse carro. Eu estava parada num sinal na rua e eu não ouvia, eu não sabia onde ele estava. Ele ia me mandava uma mensagem, falava assim, tá parada num sinal em tal lugar, ou então mandava uma foto, você tá parada no sinal em tal lugar, né? O que você está fazendo aí? E aí eu comecei a me sentir coagida. Uma outra vez, eu acordei e fui pegar alguma coisa no carro, o meu carro estava aberto, com algumas roupas minhas dentro. E eu fiquei pensando como aquelas roupas haviam ido parar ali. E aí, e como que o meu carro estava aberto, se eu estava com a chave e eu tinha a chave reserva do carro também. E aí eu falei, só pode ter sido ele. E aí mandei mensagem para ele, ele falou assim, tive aí de madrugada e coloquei, as suas roupas vieram junto com a minha. Acho que eu trouxe, vieram algumas roupas suas e eu deixei aí dentro do carro. E aquilo ficava na minha cabeça de como ele conseguiu abrir o carro se as duas chaves do carro estavam comigo. E aí eu comecei a sentir medo. Eu senti medo daquilo, porque se eu estava no mercado, ele me passava mensagem, tá no mercado tal, 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 né? Você tá com a roupa assim, assim, assim. Ou então me mandava uma foto da onde eu estava. E eu não o via. Eu não o via nesses lugares que ele falava que me viu, eu não bati de frente com ele. Então, dentro de mim, eu achava que ele estava me vigiando. E ele é uma pessoa extremamente inteligente. Ele consegue entrar em contas de rede social sem precisar da senha da pessoa. E ele começou a invadir as minhas contas, ler coisas minhas e depois falar para mim, e aquilo começou a me assustar muito, porque eu sabia que ele era capaz de alguma coisa. E aí eu tive medo e aí fui para a delegacia para pedir medida protetiva.
Expliquei, cheguei primeiro aqui na delegacia do meu bairro, não fui atendida porque foi na época de pandemia e eles tratavam, na verdade, eles tratam muito mal a mulher. E aí eu voltei para casa sem conseguir a medida protetiva. E depois eu tive a ideia de procurar uma DEAN. Aí eu fui para a DEAN e de outro bairro, e nessa DEAN eu consegui mais ou menos orientação, não consegui a medida protetiva. A gente que estava lá, ela tentou me convencer de todas as formas a não abrir um registro contra ele, porque ela disse que eu ia prejudicar a vida dele. E eu acho que ela entendeu naquele momento que eu queria uma vingança. E eu não queria uma vingança, eu só queria proteção, porque eu sentia medo. E ele não me agredia fisicamente, nunca me agrediu fisicamente, mas ele psicologicamente ele me colocava o terror. E aí eu saí da delegacia, ela conseguiu me convencer a não colocá-lo na justiça, eu não fazer o registro de ocorrência. Eu voltei para casa com a minha filha mais velha, minha filha já estava grande. Voltei para casa chorando. Depois me falaram que a DEAN do centro do Rio de Janeiro era uma DEAN muito boa. E aí eu saí daqui, fui para a DEAN do centro do Rio para tentar fazer um registro de ocorrência. E lá eu consegui. Não fui bem atendida, mas eu consegui fazer um registro de ocorrência. E aí, a partir desse registro de ocorrência, eu consegui medida protetiva contra ele e ele não podia se aproximar de mim, nem falar comigo, e aí eu vivi um pouco mais em paz durante esse período. Antes dele começar o inferno todo, ele sumiu. Aí ele sumiu, minha filha sentia falta dele, e ele sumiu, e ele não. Nada, eu não achava ele em telefone em lugar nenhum. E aí ele ficou um ano sem me dar absolutamente nada, sem dar um centavo para casa, para filha, para nada. Ele me deixou sem nada. A única coisa que ele me deixou realmente foi o carro e alguns cachorros na época. E eu levei um ano para colocá-lo na justiça, porque todas as vezes que eu cobrava ele dizia para mim que esse mês não dá, esse mês não dá. Ele ficou me enrolando durante um ano porque ele tinha um processo para receber com um valor significativo. E se eu colocasse na justiça antes, minha filha teria direito. Então ele me enrolou durante um ano. Durante um ano eu sustentei a casa sozinha, para que aí quando chegou no final desse primeiro ano, ele recebeu esse processo no mês de dezembro e não deu nada. Quando foi no ano seguinte, eu dei entrada na justiça. Aí ele falou que eu poderia botar na justiça, que eu ia ganhar R$ 50 de pensão, porque ele tinha outro filho, mas pro outro filho ele também não dava nada. E aí eu fui e coloquei mesmo assim, eu falei, não tem problema, eu não tenho nem R$ 50, você não dá nem R$ 50 para ela lanchar, então se eu ganhar R$ 50 eu tô no lucro. Aí eu coloquei na justiça a pensão e o divórcio. O divórcio saiu primeiro do que a pensão. Como eu já tinha medida protetiva, o juiz já deu logo o divórcio, eu acho que assinou por ele, eu não sei se ele não compareceu ou se o juiz já assinou por ele. E aí a pensão, a juíza deu provisória, na época deu 80% do salário mínimo, e ele enlouqueceu com esses 80%, porque ele falava para as pessoas que eu mandei a juíza colocar 80% no valor da pensão. E não foi isso, eu dei entrada na pensão, e eu já tinha medida protetiva no mesmo fórum. Eu não sei se isso teve ligação, se teve ligação de uma coisa com a outra, eu só sei que a juíza botou 80% do salário mínimo, que ele também não pagou. Aí começou aquele processo dele receber intimação de que ia ser preso, e aí ele pagava alguma coisa. Logo em seguida teve a audiência definitiva, né? Aí teve a audiência, foi fixado 30% do salário mínimo, ele teve que pagar a dívida dele retroativa. Ele começou a pagar a pensão dos 30%. Ele tinha um emprego não formal, mas que ele ganhava bem. E aí tudo isso foi omitido no dia, em relação à pensão, porque ele não tinha uma renda comprovada, mas ele ganhava bem. Eu vivi com ele durante anos e eu sabia que ele ganhava bem. Só que lá na hora eu não consegui provar nada disso, porque a justiça também é muito ineficiente nesse quesito. Não adianta, eu mostrava provas de que ele tinha uma vida próspera, mas nada disso foi aceito. Enfim, foi fixado o valor de 30% do salário mínimo, no qual ele começou a pagar, mas continuou a dívida da provisória. E tudo isso foi muito desgastante, porque a minha filha já estava grande e ele sempre confrontando ela a respeito das coisas que a justiça decidia, sendo que nem eu nem ela tínhamos acesso a nada. Ela não tem culpa e eu também não tinha culpa, porque eu só coloquei na justiça, e quem decide é o juiz, não sou eu. Eu não pedia nada, eu só dei entrada na pensão. E aí começou outro inferno por causa desse negócio de pensão. Cada vez que ele recebia uma intimação, que se ele não pagasse, ele ia preso, ele infernizava minha filha, e ela ficava no meio disso tudo. Enfim, a pensão rola até hoje.
ele ainda tem dívida comigo. É, a mesma manipulação que ele fazia comigo quando nós vivíamos juntos, hoje ele faz com ela. Ele está com 11 anos e ele faz com ela, porque ele continua afirmando que todas as coisas que eu faço é para prejudicá-lo, só que eu não tenho nem acesso ao processo, eu não tenho mais medida protetiva sobre ele, contra ele. A medida protetiva eu consegui só durante uns 6 meses, e depois é, foi extinta, e eu não dei entrada novamente, porque eu já não tinha mais fatos para dar continuidade a isso. Ele conheceu outras pessoas no decorrer desse tempo, se relacionou com outras pessoas. Hoje ele se encontra casado, graças a Deus. É, ele ainda não conseguiu é, ele só não me perturba porque eu não tenho contato nenhum com ele, porque ele agora ele perturba a minha filha. Cada intimação que ele recebe, ele perturba ela, e ela vem me perguntar, eu passo a resposta para ela, e ela passa para ele. Ele fala que eu não presto, que eu só quero prejudicar a vida dele, e que quando ela crescer ela vai saber quem eu sou de verdade, e que pingou várias vezes, tem algumas provas em relação a isso. É, eu tenho algumas coisas que provam o que ele faz. Ela se sente, hoje ela já está entrando na adolescente, ela se sente um pouco dividida. Eu não toco nem no nome dele dentro de casa. Ela falou, mãe, eu falo para ele que você nem fala dele dentro de casa. E ele diz que é mentira minha. Eu nem falo dele porque ele me trouxe muitos problemas e eu realmente nem lembro dele dentro da minha casa. Nem na vida dela. Tudo que ela pede a ele diz que não. Então, é, eu nem tenho por que lembrar dele. Eu faço a minha parte com ela e faço o que eu posso e o que eu posso também. E ele para mim não existe. Ele para mim não existe. Descobri muitas coisas dele em relação ao filho dele. O filho dele é uma criança especial, tem uma doença que não tem cura e que ele nunca deu nada pro filho dele, porque eu procurei a ex-esposa dele na época para saber, porque ele contava uma história e a história era completamente diferente. Ele não tem, ele tem algum contato com o menino, mas não chega junto em nada financeiramente, nunca chegou. Foi toda uma mentira. A história dele que ele contava da ex-esposa e da criança era tudo uma grande mentira. Mas isso também não diz respeito a mim. A minha preocupação é com a minha filha, é o que ele pode causar na mente dela, falando de mim para ela. A pensão, ele dá, mas tem dívidas comigo. Ele dá porque ele recebeu várias indicações, é, que se não pagasse ia preso. E ele fica falando para ela que eu faço isso de ruindade. Eu não faço nada de ruindade porque não sou eu que peço. Eu não tenho nem acesso ao processo direito, porque é pela Defensoria Pública, e a Defensoria Pública, eu nunca consegui falar com o defensor, com o meu defensor, eu não sei nem quem é o meu defensor. Eu coloquei na justiça e eu compareço lá quando eu sou intimada a comparecer lá. Mas eu não sei o que eu relato os fatos, se eu tiver que provar os fatos, eu provo os fatos, mas eu não tenho contato com o meu defensor, o contato é com os estagiários. Então eu não fiz nada para prejudicá-lo, eu fiz o que era direito, que era pedir a pensão, e somente isso que eu fiz. O resto não diz respeito a mim, eu não sei. É o juiz que decide. E ele insiste em dizer que eu quero vê-lo na cadeia, que eu quero vê-lo prejudicado, e eu só quero vê-lo bem longe de mim, e que ele me esqueça. É só isso que eu quero no momento. Uns meses depois, após a minha separação, eu conheci essa última pessoa que eu me relacionei. Mas eu fui muito presa pela minha mãe. Eu fui muito, eu tive muitas regras. E eu não podia chegar de madrugada, eu não podia chegar de manhã, eu não tive a liberdade que essa juventude de hoje tem. E aí, quando eu separei dele, eu decidi que, a partir dali, a minha vida, eu não ia eu não ia mais ter essas regras, essas coisas tão certinhas na minha vida que eu queria viver, porque eu fui mãe muito cedo, eu fui presa, eu fui casada uma vida inteira, e a partir dali eu queria viver. E eu conheci essa outra pessoa numa viagem que eu fiz ao interior do Rio e conheci essa outra pessoa, 17 anos mais novo do que eu, mas eu queria curtir. Eu falei assim, eu não quero mais me relacionar sério com ninguém. Enfim, conheci essa pessoa e ele, a princípio, a história de vida dele era muito triste. Ele foi abandonado pela mãe,
A mãe tentou matá-lo várias vezes quando ele era recém-nascido. Acredito que ela tenha tido depressão pós-parto. Eu nunca tinha escutado esse tipo de história na minha vida, eu nunca tinha convivido com histórias tão tristes assim. Eu me comovi e o avô dele tentou matá-lo várias vezes de pancada e eu achava que ele era uma pessoa sofrida. Eu sempre fui uma pessoa muito solidária, sempre fiz serviços voluntários, eh, de doações, com crianças. Eu sempre fui uma pessoa muito solidária, muito coração. E aí eu escutava aquelas histórias da vida dele e aquilo mexia muito comigo. Eu achava que realmente ele era uma pessoa muito sofrida. Mas eu só queria curtir. Então eu fui levando. Só que ele, todas as vezes que a gente se encontrava, ele chorava muito quando eu ia embora. Ele falava que ia ficar morrendo de saudade de mim, não sei o quê. E a gente continuou saindo com frequência. Com frequência. Algumas vezes eu ia para lá, outras vezes ele vinha para o Rio, mas não ficava na minha casa, ele não vinha na minha casa. Ele ficava em repúblicas. E até que um dia ele veio, até que um dia eu cheguei lá para visitá-lo, no final de semana, e ele tinha tido uma briga com a mãe dele, e o avô dele falou que não queria mais ele lá, e que leva pra tua casa. Eu falei, não, pra minha casa não, eu tenho duas filhas, eu não posso colocar ele dentro da minha casa. Pra ir pra minha casa, não. Aí ele veio pro Rio comigo, mas ele não veio pra minha casa, ele foi pra uma república, ficou numa república, eu fiquei na minha casa, e eu fiquei ajudando ele, até ele conseguir um trabalho, porque ele não tinha estudo, nem trabalho, nem nada. Eu fui auxiliando nisso, ajudando, não financeiramente, porque eu não tinha condições de sustentá-lo e sustentar a minha casa também. Eu fui ajudando da forma que dava. Eu ajudava eu fazia quentinha de comida para ele, para 15 dias, eu dava um dinheiro de passagem, eu dava um dinheiro com cigarro, e eu, assim que foi a minha ajuda para ele. E aí ele começou a trabalhar com entregas, iFood, Uber Eats, e eu continuei na minha casa, e ele morando numa república. E o relacionamento foi ficando mais sério, porque ele dizia que queria um relacionamento sério. E eu, a minha vida inteira, sempre me relacionei sério. E não gostava também desse negócio de cada hora estar com uma pessoa. Mas, no fundo, eu queria ficar sozinha. Naquele momento, só sair com ele, já. Só ter aquela pessoa certa para eu sair, já me satisfazia. Mas mexeu comigo o fato dele querer uma relação mais séria. E aí nós fomos ficando, ficando. Dessa forma, a gente só se encontrava para sair, para passear, para fazer alguma coisa. Às vezes a gente viajava na cidade dele. Eu sempre ajudando ele, ajudando, ajudando. E aí eu conversava muito com ele a respeito de que ele precisava ter um objetivo na vida, terminar os estudos e pensar assim, eu gosto de fazer isso. E investir nisso aqui, porque ele gosta de fazer. E aí ele falou que o sonho dele era embarcar e trabalhar embarcado. E aí nós começamos a correr atrás de curso daqui, curso dali. Ele começou a fazer os cursos dele. Eu não pagava os cursos, mas eu ajudava. Ele se formou, conseguiu, fez algumas provas, conseguiu o diploma de primeiro grau, o diploma de segundo grau, concluiu os cursos para trabalhar embarcado, e ele morando na casa dele e eu na minha. A gente era igual namorado, só se via final de semana, só isso. E aí ele conseguiu um curso melhor, gratuito, e ele começou a ter gosto do que ele fazia e do que ele estava fazendo. E um ano e pouco depois, eu engravidei novamente, com cada um na sua casa. Quando eu engravidei, ele já tinha terminado os cursos dele e ele conseguiu o primeiro emprego dele em São Paulo, para ficar 15 dias em São Paulo. Eu já estava com uns 7 meses de gestação, eu na minha casa e ele na dele. Passei minha gestação sozinha, envergonhada. Eu sentia muita vergonha de estar grávida novamente. Eu sentia muita vergonha de, dessa vez, eu estar grávida sozinha, porque ele estava na casa dele e eu na minha. Então as pessoas me viam grávida sozinha. As duas outras minhas gestações foram casadas, né? Foram com o marido, porque eu só separei, minhas filhas já estavam grandinhas. E eu sentia muita vergonha, eu fiquei muito envergonhada. Eu entrei numa depressão, eu só vivia deitada o dia inteiro, dormindo, e deitada no quarto escuro, não queria tomar banho, não queria nada, mas ia para as consultas sozinha, dirigia, até no dia de eu ter minha filha, quem dirigiu sozinha fui eu. Ele nunca me acompanhou em nada, porque ele vivia lá, eu vivia aqui, e era assim, eu tinha consulta, eu ia sozinha, eu tinha outra, eu ia sozinha, e foi quando, com uns 7 meses mais ou menos de gestação, ele conseguiu esse emprego em São Paulo. E ele foi para ficar 15 dias lá.
E nesse período, quem sustentou a gestação, quem comprou as coisas para neném, foi tudo eu. Eu sustentava minha casa com as minhas filhas. A minha filha mais velha já havia começado a trabalhar, ela já estava trabalhando, e tinha outra que é a do meio, e eu estava grávida novamente. Nesse período da minha gestação, ele conseguiu esse trabalho em São Paulo, e ele foi. E ele ficou 15 dias lá. No retorno dele, é, e a gente ainda não morava junto, ele veio para minha casa, e ele estava dormindo no meu colo, e ele dormiu com o telefone, ele cochilou com o telefone aberto. E eu nunca gostei de mexer em telefone de ninguém, porque eu não gostava que mexesse no meu. Eu achava que mesmo eu não gostava que mexesse no meu, não porque eu fazia alguma coisa errada, mas porque eu achava que era uma invasão da minha privacidade, o que eu conversava com as minhas amigas, o que minhas amigas me contavam, o que minha mãe conversava comigo, então não tinha necessidade de ler coisas particulares minhas. Mas ele dormiu com o telefone aberto e na hora, eu olhei o telefone e pensei assim: vou mexer, vou mexer no telefone. E assim eu fiz, peguei o telefone e mexi. Eu não abri o WhatsApp, eu fui direto no, no Instagram e abri as conversas do Instagram. Abri uma única conversa no Instagram, eu não abri várias conversas no Instagram. Eu fui na conversa certa, eu olhei e fui na conversa certa, abri. Quando eu abri, é, eu vi a conversa dele com a menina. Então, achei uma conversa, depois eu fui na galeria de fotos dele e achei um vídeo. Abri o vídeo. A princípio eu achei que era um vídeo pornográfico, porque ele participava de vários grupos e poderia ter sido enviado. Quando eu cliquei no vídeo, que eu abri o vídeo, era um vídeo pornô, só que eu reconheci a mão dele. Ele tinha tatuagens na mão e eu reconheci. E eu enviei esse vídeo para o meu WhatsApp, apaguei da conversa, né, dele, para não ficar lá, e fechei tudo e coloquei o telefone em cima dele de novo. E fiquei pensando, me deu um gelo dos pés à cabeça, e fiquei pensando o que eu deveria fazer. Porque é, na minha cabeça, se eu falasse, eu teria que tomar uma decisão. E naquele momento eu estava grávida, quase ganhando neném. Eu não sabia se era aquilo mesmo que eu queria. Eu estava na dependência emocional e eu enxergava os erros, mas eu não tinha forças para sair. E aí eu tirei ele do meu colo, levantei, acordei ele e eu falei com ele, falei assim: quem é fulana? Falei o nome da menina. Aí ele, assustado, aí eu: quem é fulana? Aí ele falou assim: você já deve ter visto. Você deve ter mexido no meu telefone, deve ter visto. Não vai adiantar eu me justificar. Aí eu falei pra ele: eu vou ter neném, essa barriga vai sair, eu não vou ficar gorda mais da forma que eu tô. Isso aqui não é pra sempre. Tudo bem. E não toquei mais no assunto, passou. Só que aquilo me fez muito mal. Não separei. Não mandei ele pra casa dele, a gente ainda não morava junto, não mandei ele pra casa dele, nada. E permaneci na relação. Só que todos os dias aquela cena daquele vídeo me assombrava profundamente, todos os dias, todos os dias. E eu não tinha feito nada, era pior ainda. E muitas vezes eu acordei ele de madrugada da cama, porque eu perdi o sono e lembrava, e falava pra ele: sai da minha cama. Você não é digno nem de dormir na minha cama, sai da minha cama. E aí o relacionamento começou a se tornar um inferno por conta disso. E isso acho que foi mais ou menos no mês de outubro. A minha filha era para nascer em dezembro, final de dezembro. E em novembro eu fui para uma consulta e a doutora me deixou para ganhar neném. Ela nasceu de 8 meses. E quando eu estava na maternidade para ganhar bebê, na verdade eu já tinha ganho. Acho que um dia depois, a minha filha mais velha me ligou e falou assim: mãe, ele vai vir morar aqui em casa? Aí eu falei: não, vai continuar cada um nas suas casas. Até porque quando eu descobri que estava grávida, ele tinha deixado bem claro que cada um ia viver no seu canto. Então eu não insisti mais, eu aceitei a ideia, mesmo envergonhada das pessoas, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me conheciam. Eu aceitei e acostumei com a ideia. Eu falei: não. Aí ela falou assim: ele trouxe as coisas dele todinha pra cá. Aí ela me mandou uma foto. Aí quando ele chegou no hospital, eu falei pra ele, eu falei:
você levou tuas coisas todas pra minha casa, você vai morar comigo? Aí ele, não, agora a gente é uma família. Minha filha nasceu e agora a gente é uma família. Agora eu vou morar com você. Ao mesmo tempo que eu sabia que, dentro de mim, eu sabia que aquilo era uma relação que não ia dar certo, porque eu já havia pego uma traição e ele já vinha de um histórico familiar bem complicado, uma família bem desestruturada, uma família bem conhecida na cidade onde ele mora pelas perversidades que fazem com as pessoas. Não todos, deixando claro que não todos, um ou dois passam batido. Eu achava dentro de mim que eu estava conseguindo transformar aquele ser humano, plantando um pouquinho de amor, plantando um pouquinho de responsabilidade, de respeito. Aí eu pensei, de repente ele agora está enxergando que realmente a gente precisa de uma família. E lembrando também que a minha gestação foi muito desejada por mim e por ele, antes de acontecer. Por mim, durante a gestação toda, eu amei a minha filha, eu amei a minha gestação, eu amei desde o primeiro momento. Não sei, ele dentro dele, o que ele sentiu quando ele soube que ia se tornar pai, mas antes, ele queria muito. E aí eu perguntei pra ele falou, não, agora a gente precisa ser uma família, a gente precisa viver junto, pra criar nossa filha junto. E eu, tá, tudo bem, então. Dentro de mim eu achava que poderia ser uma mudança, né, aquilo. E aí ele veio. Eu fiquei internada mais tempo no hospital, porque como ela nasceu prematura, ela eu não conseguia amamentar, então eu só podia ter alta quando ela já tivesse pego o peito. E aí eu demorei mais um tempinho, ele estava trabalhando aqui no Rio, não estava trabalhando mais em São Paulo, ele já estava trabalhando aqui no Rio, ia trabalhar todos os dias com o meu carro, e eu continuava ajudando dentro de casa, porque ele ainda não estava fixo num trabalho. E começou a convivência. Eu sentia que ele estando aqui, para ele era insuportável. Eu sentia nele que para ele era insuportável estar convivendo com a gente. Logo em seguida, minha filha mais velha, ela já estava trabalhando, ela veio conversar comigo, disse que ia morar com o namorado, se eu apoiava, se desse errado, se eu deixaria ela voltar para casa. Mas na verdade, no fundo, eu acho que ela saiu porque ele entrou. Ela não me diz isso, até hoje ela não me disse isso, mas no fundo eu acho que ela saiu porque ele entrou. Começamos o dia a dia de uma família e de um casal, né? Com alguns dias que eu estava em casa, de resguardo, eu, eu ainda mexia com esse negócio de cachorros e dos cães, e ele não fazia absolutamente nada pra mim. Nada, nada. Eu tava de resguardo, ele não fazia nada pra mim. Eu fazia comida, eu fazia tudo. A minha mãe me auxiliava em algumas coisas, mas não em tudo, porque minha mãe também já é uma idosa. E eu fazia tudo. E eu levei um tombo lá no quintal e minha cesárea arrebentou. Eu liguei pra ele, ele tava no trabalho, eu liguei pra ele e ele não se importou. Aí eu liguei pra uma outra amiga minha, que é madrinha da minha filha, e ela saiu da casa dela em Santa Cruz e veio aqui com o marido dela e me levou pro hospital. Eu não quis ficar no hospital porque eu já tinha ficado muito tempo internada e eu não queria ficar mais no hospital porque eu tinha minha filha do meio, que a outra já era adulta, mas eu tinha do meio que precisava de mim, que estava sentindo a minha falta, e eu já tinha ficado quase 15 dias internada. Então eu não queria ficar mais no hospital, voltei para casa, cuidei em casa, não fui cuidada por ele em momento nenhum do meu puerpério, eu não fui cuidada por ele. E aí um dia, minha filha, é, cochilei com o meu telefone aberto. E recebi uma mensagem e não vi. Quando ele entrou no quarto, ele pegou o telefone da minha mão e foi ver a mensagem que era. E a mensagem era de uma outra mulher, me mandando uma gravação de tela, é, de que ele não deixava ela em paz, chamando ela para sair o tempo inteiro. De uma menina da idade dele, mais ou menos. Lembrando que a gente tinha 17 anos de diferença. E a menina me mandou ela, pelo amor de Deus, pede pro teu marido parar de me perturbar, porque teu marido me perturba muito. E ele chamando ela pra tomar chopp, chamando ela pra ir pro cinema, chamando ela pra ir pro shopping. Ela falou assim, eu sei que você tá de resguardo, eu sei que ele foi pai agora há pouco tempo, mas por favor, pede pro teu marido parar de me perturbar. Ele viu essa mensagem e eu acordei na hora, ele vendo meu telefone. Eu falei, me dá meu telefone aqui. Quando ele me deu o telefone, eu li tudo. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, que vergonha. Muita vergonha que eu senti. É porque existia outra pessoa, né, que você sabe que isso sempre passa de um para outro e que eu tava vivendo aquilo. E aí ele falou que não ia mais acontecer e que era pra eu bloquear ela e queria bloquear ela também. Ele foi, bloqueou, eu bloqueei. E seguimos. Mais uma vez eu passei por cima e segui. Eu queria muito que desse certo a família, mas não deu.
E aí seguimos juntos. Aí num outro episódio, é, eu segui engolir, né? Fingi que engoli e aquilo me fazendo mal. E eu me afundando cada vez mais na depressão, nas crises de ansiedade, nos choros, tudo. Eu tava no fundo do poço. E ele buscando a carreira dele, ele buscando. Trabalhou nessa empresa, foi para outra. Depois ele conseguiu começar a embarcar. E aí, num episódio também da gente deitado na cama, ele não gostava que mexesse no telefone dele, ele não me dava o telefone dele em hipótese nenhuma, porque lá é que tinha as traições. As traições eram quase sempre vividas virtualmente, iniciavam-se virtualmente, para depois chegar pessoalmente, porque ele não saía, ele não passava a noite fora, ele não ia para balada. Então, iniciava sempre na internet. E aí ele tomou o meu telefone da minha mão e ele viu uma mensagem de uma pessoa conhecida, de um menino conhecido, me mandando bom dia. E ele tacou esse telefone na minha cara. Eu estava com minha filha recém-nascida no meu braço. E ele jogou o telefone na minha cara e abriu aqui meu supercílio. Eu acho que eu tenho a marca até hoje. E eu fiquei lavada de sangue. Eu só senti, molhada. E quando eu acendi a luz do quarto, eu falei: olha o que você fez comigo. Eu tava lavada de sangue, lavada. Se tivesse pego na minha filha, que estava deitada do meu lado, no meu braço, acho que ele teria matado ela, porque ela tinha dias só. E ele, porque eu não quero você falando com ninguém, porque não sei o quê, é aquele negócio, né? É o traidor que exige respeito, né? Que exige fidelidade. Eu não tinha absolutamente nada com essa pessoa é uma pessoa conhecida, nascida e criada no meu meio, aqui, do meu bairro, da minha rua, e tinha me colocado só bom dia. E eu lavada de sangue, ele levantou, olhou pra mim e foi na rua. Quando ele voltou com uma fita, aí me limpei, ele botou a fita, fechou, e segui, mais uma vez. Voltando ao embarque dele, ele conseguiu o primeiro emprego dele. Eu distribuí vários currículos para ele. Eu entrei em contato com várias pessoas que eu conhecia. Eu tenho um parente que trabalha embarcado e eu entrei em contato com esse parente. Esse parente me deu uma lista de mais de 20 pessoas que trabalhavam nesse ramo e eu distribuí vários currículos para ele. Eu entrei em contato com várias pessoas para ele conseguir o primeiro emprego dele. Mas no final, quem conseguiu o primeiro emprego dele para ele foi um amigo dele. E aí ele começou a embarcar. E quando ele conseguiu o primeiro emprego dele fixo, ele já não precisava mais de mim. Ele piorou o comportamento dele comigo, que já não era bom, ele se tornou pior. Aí ele já desdenhava de mim, eu já não estava mais trabalhando como antes com os cachorros, porque eu estava com a neném, e os cachorros requeriam uma atenção bem, bem cansativo, eu já não estava mais trabalhando com isso. E aí ele já começava a me humilhar, e eu já comecei a segurar o pouco de dinheiro que eu tinha e botar ele para as responsabilidades da casa. Toda vez que ele me perguntava alguma coisa, não tenho, não, eu não posso, não, eu não tenho, porque ele precisava, eu já tinha segurado a casa durante esse período todo. Eu já tinha segurado tudo sozinha durante esse período todo, enquanto ele se estabelecia, né? Enquanto ele buscava algo para ele, eu estava por trás ajudando. E aí, quando ele conseguiu embarcar, a mente dele mudou e ele se sentiu por cima e ele começou a me humilhar muito mais. E realmente nós éramos o oposto um do outro, sabe? Mas, na verdade, quem olhava eu e ele juntos, as pessoas achavam que eu era uma mulher, muito mulher para ele. As pessoas nunca enxergavam que, tipo assim, pô, ele é 17 anos mais novo do que eu, do que você, e, pô, você tá com um garoto novo. Ninguém enxergava isso. As pessoas enxergavam que eu era muito mulher para ele, principalmente as pessoas que me conheciam e sabiam da minha índole, da minha criação, da minha vida, das coisas que são da minha vida, e eu tentava ser correta. Então as pessoas se indignavam, pô, o que você tá fazendo com esse moleque? E nunca o que você. Pô, você tá com um garoto novinho. Nunca isso, nunca. Mas eu acho que na cabeça dele ele achava que ele era muito ruim, porque ele era mais novo do que eu. E aí ele começou e cresceu em cima de mim. é, nem tem palavras. Todas as coisas. Ele começou a sustentar a casa e ele começou a reclamar muito disso. Porque ele nunca tinha tido essa responsabilidade de sustentar a casa, porque tudo sempre era comigo. E aí eu já comecei a enxergar quem era ele melhor, né? Eu já sabia quem era ele, mas eu não aceitava. A minha dependência emocional já estava passando ali. Ele agora vai, já que a gente vive junto, ele que vai ser o provedor da casa. E aí ele começou a sustentar a casa e ele começou a ficar muito revoltado com isso, mas sustentava, pagava tudo, pagava as contas, pagava tudo. E o meu dinheiro eu não gastei mais dentro de casa.
eu comecei a perder o encanto para ele, porque eu já não era mais aquela que ia de antes, né? E aí eu comecei a estudar o narcisismo, porque eu vinha estudando narcisismo desde o meu outro relacionamento. E eu comecei a ir mais a fundo sobre isso, e comecei a ver os traços tóxicos e narcisistas dele e da família dele, porque ele já vinha de uma família narcisista. É, isso passou de geração para gerações. Não vou citar grau de parentesco, mas passou de gerações para gerações, até chegar na geração dele, e ele ter sido transformado nisso que ele é hoje. E aí eu já comecei a agir conforme eu lia. Eu li uma informação, então você deve agir assim. Eu comecei a agir dessa forma, e eu comecei a perder o encanto para ele. Aí houve a primeira separação, porque eu segurava as traições, mas eu não engolia. Então, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu passava na cara. Eu sempre, 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 sempre. E estava se tornando insustentável a convivência. Mas como ele ficava 15 dias embarcado e 15 dias em casa, até que a gente conseguia ter uma relação melhorzinha, por ele ficar um tempo fora. E aí surgiu a ideia dele um dia, ele chegou para mim e falou para mim que queria embarcar fora do país. Eu falei que eu não concordava, mas que ele falou que era 30 dias lá e 30 aqui. Ele começou a correr atrás disso, correr atrás disso, correr atrás disso. Só que ele já tinha tirado passaporte, ele já tinha feito quase que tudo. Ele não conseguiu um emprego fora do país, então ele buscou uma outra alternativa. Ele buscou o intercâmbio, estudar fora do país. Que, na verdade, o estudo dele fora do país não foi porque ele queria se qualificar internacionalmente. O intercâmbio foi só uma porta para que ele adentrasse ao país, né? Então ele achou uma empresa aqui no Rio de Janeiro que resolvia tudo isso e ele deu entrada nisso. E ele falou assim: Ana, eu vou ficar 4 meses estudando, fazendo intercâmbio. Só que dentro de mim, por todas as unidades que ele já havia feito, eu sabia que ele não ia voltar. Eu sabia. A Ana sabia que ele não ia voltar. Mas eu não acreditava, porque a minha filha já estava com 1 ano e pouco. E aí ele chegou para mim e ele falou assim: Ana, a gente precisa casar no papel, porque se acontecer alguma coisa comigo lá fora, você precisa estar respaldada aqui. Eu, tudo bem. Arrumei um rapaz que fazia casamento, ele pagou, demos entrada. No dia que foi pra gente dar entrada no cartório, nós fomos lá, preenchemos tudo, fomos dar entrada. O nome dele tinha uma letra errada e o do meu pai também tinha uma letra errada. Ficamos sem casar. Chegou o mês de março do ano passado, e ele foi para esse intercâmbio. A previsão era ficar até julho e voltar. Só que eu sabia, ele nunca falou para mim, mas eu sabia que ele ia ficar, porque o intercâmbio era só uma porta de entrada nele no país. Ele não estava na intenção de estudar, ele estava na intenção de ficar no país. E aí, nesse meio tempo, nesses meses de março a julho, nesse meio tempo, ele entrou em contato comigo e falou que era para eu ver meu passaporte e o das meninas. Aí eu falei assim: eu não vou. Aí eu falei assim: eu já tinha te avisado que eu não ia, porque você falou para mim que você ia ficar só 4 meses. Por que que agora eu tenho que ir? Aí ele falou: porque eu vou renovar o meu visto. Aí eu falei: como assim você vai renovar o seu visto? Não, como você falou que ia ficar só 4 meses? Ele: não, eu vou renovar o meu visto. Quer dizer, aquilo que eu já imaginava estava se concretizando. O que eu pensava que ele ia fazer era aquilo mesmo. Ele foi para ficar. E a intenção dele não era levar a gente, porque ele sabia que eu não ia, porque eu tenho minha filha mais velha, ela tinha tido neném, e então ele sabia que eu não ia. Eu tenho a minha mãe, que é idosa, e eu não estou desprendida assim da minha família, eu não posso. Eles sempre precisam muito de mim, e eu também preciso deles. Então eu jamais iria para viver lá. E aí ele começou a se afastar. Ele já não mandava mais mensagem, ele já não procurava mais, me procurava, nem procurava minha filha. Quando foi, acho que no mês de maio, ele postou a foto com uma menina dentro do elevador. E aí a menina não quis mostrar o rosto, ela tirou uma foto assim, e ele no espelho de cima do elevador. Eu já não seguia ele mais em rede social, eu já não queria mais ver nada do que ele postava, porque o que ele postava lá era sempre que ele estava em outro país, em prol da família, de dar uma vida melhor para a esposa, para a filha, só que era tudo uma grande mentira. Era tudo mentira, foi tudo um plano que ele arquitetou para ele,
e que ele usava a gente para todo mundo admirar ele, entendeu? E aí ele postou foto com essa menina, uma amiga minha veio me mostrar, meu mundo desabou, desabou. Apesar de já ter vivido todas as outras traições, eu nunca imaginei que eu fosse ser exposta dessa forma em rede social, todo mundo vendo, os meus familiares, a minha mãe, os meus amigos, os amigos dele que me conheciam, e eu só sentia vergonha. E aí eu falei, aí ela falou para mim, ela falou assim, Ana, essa foto não diz muita coisa, porque eles não estão juntos, não estão abraçados, não estão juntos, a menina escondeu o rosto, deixa isso pra lá. E eu não comentei nada disso com ele, não falei nada disso com ele. E quando foi no meu aniversário em julho, ele me mandou um texto enorme, lindo, e eu acho que qualquer mulher gostaria de ler, mas eu já sabia quem era ele. E ele me mandou um texto maravilhoso e botou assim: se você quiser conversar comigo, eu ainda estou disposto a conversar com você. Aí minha amiga falou assim: conversa. Eu falei: eu não quero conversar com ele. Aí ela: conversa para ver o que ele tem para te falar, conversa. Aí eu fui, falei: eu quero conversar. Aí ele: pode falar. Eu falei assim: como que a gente vai ficar? Você já está aí há 4 meses. E não tem como você ficar aí, eu ficar aqui, eu não vou para aí. Você falou que você ia para voltar. E você não vai voltar. Aí ele: o tempo que der para eu ficar aqui, eu vou ficando aqui. Aí eu falei: então é melhor que cada um pro seu lado, porque eu já era para ir daqui. Aqui, eu aqui, imagina ele lá e eu aqui. Aí ele: tá bom então. Ele aceitou numa boa. Numa boa. E ele nunca mais é, fez ligações, me procurou. A minha filha ficou doente por 6 meses, com saudade dele. É, eu fui chamada na escola, eu tive que conversar com o psicopedagoga, ela ficou agressiva, ela ficou doente, estourou feridas no corpo dela, eu fiquei doente, eu perdi cabelo, eu entrei em depressão, mais ainda, eu tinha crise de ansiedade. Eu fiquei 2, 3 dias sem dormir direto, e ele é ausente, e ele não procurava mais ninguém. No início, quando ele foi para lá, ele ficou os primeiros meses sem me mandar nada, sem me mandar dinheiro nenhum. Eu que tive que me virar aqui. Quando ele viajou com dinheiro meu também, que ele me pediu dinheiro emprestado. E eu emprestei dinheiro para ele viajar. E eu fiquei aqui, segurando isso tudo sozinha. Quando foi um tempo depois, ele assumiu em rede social que estava com essa mesma menina. E minha filha mais velha tinha vindo do trabalho e tinha passado aqui em casa. E a gente estava sentada lanchando, eu e ela. Ela falou assim: tu viu a foto que fulano postou ontem com a namorada dele? Aí eu olhei pra ela e falei: como? Aí ela falou assim: ele postou ontem a foto com a namorada dele, com uma música. Aí eu falei: eu não quero ver, não. Ela falou: quer ver, mãe? Eu falei: sim, não quero ver, não. Aí eu ainda ri, porque eu já nem conseguia mais chorar, porque eu passava dias chorando, noites e dias chorando, e eu não quis ver. E quando foi. Aí eu nem terminei de lanchar, saí, fui da minha amiga que morava numa casa em frente à minha, que ela que me socorreu muitas vezes, de madrugada, de dia. Ela que me socorreu muitas vezes. E aí fui nela e falei: sim, você não acredita o que ele fez. Aí ela falou assim: o que? Eu falei: ele assumiu um relacionamento em rede social. Aí ela falou assim: eu tinha visto. Ela falou assim: eu vi, Ana, mas é, eu não quis falar nada pra você diante das coisas que você já vinha vivendo. Eu não quis falar nada. Falei: tá bom. E aí eu também não procurei ele pra falar sobre isso. E aí eu tava muito focada na saúde da minha filha, porque ela ficou muito doente. E ela acordava de madrugada chamando por ele, perguntando por ele, e aquilo me fazia muito mal. E aí eu comecei a criar uma revolta dentro de mim em relação a isso. E aí todas as vezes que eu via minha filha sofrendo por ele, eu pegava o telefone e passava mensagem para ele: porque ela tá sofrendo de você, porque ela chama por você, porque ela acordou de madrugada chorando, porque ela perguntou quando é que o papai volta e porque ela quer você, porque ela vê um avião passar e ela fala: o papai tá chegando. E ele, zero. Eu passava mensagem para ele, ele falava assim: distrai ela aí, coloca ela numa atividade, em mais atividades, para que ela não lembre tanto de mim. Fala que o papai tá trabalhando. E aí, todas as vezes que eu brigava com ele porque ela estava sentindo falta dele, ele voltava a ligar para ela. Aí ele ligava para ela e ele: o papai tá trabalhando, o papai tá trabalhando. Ela começou a associar
que as pessoas, quando alguém falava que ia sair para trabalhar, eu tenho que ir embora, porque eu vou trabalhar. Ela falava assim, mas você vai voltar? Porque ele dizia que tinha ido trabalhar, que estava trabalhando, só que ele nunca mais voltou. Ele saiu, ele fez igual assim, saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. E na cabeça dela, eu entendia, né? Eu adulta, entendia que eu sabia que ele não ia mais voltar. Dentro de mim eu sabia, mesmo ele não tendo deixado isso claro, mas era o objetivo dele. Mas ela não. Ela só tem 3 aninhos, ela completou 3 anos agora no final do ano passado. E aí eu comecei a falar pra ele, ó, fala a verdade pra ela. Não fala que você vai trabalhar, porque quando o meu padrasto sai pra trabalhar, ou quando uma amiga minha sai pra trabalhar e fala, eu tenho que ir, porque eu tenho que trabalhar, ela acha que a pessoa não vai voltar mais. E ele foi cada vez se ausentando mais, se ausentando, se ausentando, se ausentando. Quando foi no mês de dezembro, ele explanou mesmo em rede social, já estava explanado o novo relacionamento dele, mas aí ele postou foto com a menina, com a família, com tudo. Na verdade, eu acho que ninguém sabe. Eu acho que poucas pessoas sabem da minha existência e da existência da minha filha, lá fora, onde ele está, na Austrália, em Sydney. É, os novos amigos dele, eu acho que não sabem da história, deve achar que ele foi, que ele deixou uma filha aqui que a gente já não vivia junto, mas a realidade não é essa. Ele deixou uma família, deixou uma filha pequena, uma esposa, e os primeiros meses ele não me mandava nenhum real e fazia sorteios na rede social dele, dando dinheiro para as pessoas. Ele fazia live e fazia sorteios de 50, de 100 reais, e eu aqui sem um centavo dele, sem um centavo, me virando. E assim se estendeu o ano de 2024 todo. Hoje, ele tentou me manipular algumas vezes em conversas, tentando me puxar de volta para ele. Me adicionou uma vez no Instagram e eu deixei ele ficar 5 minutinhos só para ele ver, porque ele nunca mais tinha me visto. Nas chamadas de vídeo que ele fazia para minha filha, eu nunca deixava ele me ver. Eu sempre já atendia com o telefone virado para ela e falava com ele só por áudio, ele só me escutava, ele não me via. E aí ele me adicionou um tempo desse atrás no Instagram. Deve ter sido para ver minhas fotos ou ver minha filha, não sei. E eu deixei ele ficar 5 minutinhos, depois tirei ele e bloqueei. O meu contato com ele pelo WhatsApp sempre era muito dolorido, porque ele faz pouco caso. Já não tem mais conversa sobre casal. Não existe mais conversa sobre casal. Existem conversas sobre a nossa filha. Só que ele não tem interesse, ele não procura, ele não liga, ele não pergunta como ela está. Muitas vezes eu mandei mensagem para ele, ela tá doente, eu tô no hospital com ela, tô isso, e ele não ligava. Ele passou a ligar agora há pouco tempo, porque foi quando eu falei para ele que já que ele não tem interesse na vida dela, e a nossa única conversa seria por causa dela, eu estaria bloqueando ele no WhatsApp, e a minha conversa com ele seria através de e-mail, e disponibilizei 2 números de contato para quando ele quiser falar com ela, que são o da minha mãe e o do meu padrasto. Ele tem livre acesso, quando ele quiser falar com ela, ele pode ligar a hora que ele se sentir confortável para isso. Ele diz que não procura porque não tem tempo, mas ele posta várias coisas na internet e várias coisas em redes sociais. Eu tenho buscado me fortalecer psicologicamente. Hoje eu consigo contar essa história com menos dor. Antes eu não conseguia nem iniciar essa história, porque ela me doía muito. Ela me doía muito. Não tenho contato com a família dele não me procura. A mãe dele, eu fui obrigada a bloqueá-la também, porque na época dessa história toda, ela encobria ele, ela encobria as coisas dele. E enquanto eu estava aqui sem um real dele, ele estava na internet fazendo sorteios para as outras pessoas de dinheiro. E ela ficava me mandando os links dele para eu assistir a live dele. E eu tinha pedido a ela várias vezes para ela não fazer isso, porque eu não ia lá assistir a live dele. E aí ela não me respeitava, eu bloqueei ela. A outra parte da família, todo mundo tem acesso a mim, os tios, os primos, o irmão, o pai. Eu só não tenho contato com a mãe dele. É, mas ninguém procura, ninguém pergunta, ninguém procura, ninguém quer saber. Eu fui obrigada a me tornar mãe solo de tudo, sem ter direito de escolha, eu não tive direito de escolha. Eu fui
Eu fui traída, eu fui agredida, eu fui enganada e fui descartada. Tudo que uma pessoa narcisista faz com a outra. Hoje, eu entendo que a porta da minha casa está fechada para ele e eu consigo entender que foi Deus que me livrou disso, porque se ele não tivesse ido para longe, eu nunca ia conseguir me livrar desse relacionamento. É, eu pedia muito a Deus que Deus tirasse ele da minha vida, que arrancasse. Deus pegou ele e botou para bem longe de mim, porque ou ele ia me matar, ou eu ia matar ele, diante de todas as coisas. Peguei muito mais coisas dele, muito mais traições. É, ele enviava fotos minhas nua para casais. É, ele, ele me traiu com prostitutas, garotas de programa. Antes dele viajar, ele saiu daqui dizendo que ia resolver o visto dele. E só que ele esqueceu um outro aparelho que ele tinha em casa, que o aplicativo de carro estava instalado nele e eu estava vendo todos os passos dele. Ele saiu daqui, ele foi para um motel e do motel, ele saiu daqui 8 horas da manhã, ele saiu do motel umas meio-dia, ele foi fazer o que ele disse que ia fazer e depois ele chegou em casa. Isso uns 2 meses antes dele viajar. E eu permaneci numa relação assim, numa relação doente, uma relação tóxica. Eu saí dela em destroços, destruída. Eu ainda não tô 100%, tô 60%, mas 100 eu não tô. Eu espero que outras mulheres vejam o meu depoimento e não aceitem nunca que no primeiro sinal vai embora, o amor passa, o sentimento acaba, o amor passa. É melhor a gente sofrer para deixar de gostar do que a gente sofrer na mão de uma pessoa assim. E é, eu não aceito o que ele fez comigo. Nunca vou aceitar, acho que eu nunca vou aceitar o que fez comigo, porque a família dele não gostava dele, não apoiava ele, não acreditava nele. O avô dele chegou uma vez a dizer para mim que ele tinha que ter morrido no parto. Esse menino tinha que ter morrido no parto. A mãe dele fez muitas coisas com ele. Eu fui a única pessoa que abri a porta da minha casa, a porta da minha vida, que eu dei uma família, eu ajudei a ele está onde ele está e fui apunhalada pelas costas. Hoje eu tô seguindo a minha vida, um pouquinho mais curado. Entrei pra academia, perdi 52 quilos, malhando. Tô cuidando mais de mim, cuidando das minhas filhas, que ainda permanece, minha filha de 3 anos ainda permanece sentindo falta dele, ainda permanece sofrendo por ele, perguntando por ele, esperando que ele volte, perguntando quando o papai vai voltar, só que o papai não vai voltar. E eu dei todas as oportunidades de ele ser um ser humano melhor, mas hoje as portas da minha casa e da minha vida estão fechadas para ele. E é isso. E aí, o que você achou da história da Ana Paula? Comenta aqui para eu saber, compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta. Lembrando que aqui é um canal de apoio, acolhimento e aprendizado, né, através das histórias. Então, os erros do passado não podem ser corrigidos. Toda participante merece o nosso respeito e carinho. Quer contar a sua história de divórcio no nosso canal? É só preencher o formulário que nós deixamos aqui na descrição do vídeo. E a próxima história é mais uma história com o pastor. E esse, além de fazer cárcere privado com a esposa, deixava ela passar fome, ela podia comer só uma vez por dia. Só digo uma coisa, você não pode perder. Então já se inscreva no canal e ative o sininho. E você já conhece o nosso novo canal? É o Superações. São histórias emocionantes e inspiradoras de mulheres que você precisa conhecer. Mulheres que superaram um grande desafio na vida. Se inscreva no nosso novo canal, nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo.
E ele falou assim, fulano, por que você bateu nela de novo? Você não sabe que é errado? Sabe o que ele falou pro pastor? Bati e bato quantas vezes for necessário, porque ela merece.